Sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal e hoje faremos mais uma resenha. É um livro extraordinário, assim, eu amo de paixão esse livro. Realmente esse livro é para quem tem alguns pré-requisitos. Você precisa gostar de ler, de história e de história de enriquecimento. Então, se você tem esse desejo, né, de enriquecer, baseado nas histórias dos antigos, né, ou seja, nesse livro, na verdade, ele é o livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Então, ele foi feito baseado em pesquisas, né, que foram escritas há 6.000 anos atrás. Então, olha isso quanto é antigo, né? Então, o ideal desse livro, o legal, é que assim, os princípios que foram usados neste livro, por incrível que pareça, são aplicados até os dias de hoje. Então, assim, é um livro fenomenal, assim, deu assim um boom nos meus conhecimentos. Foi incrível, assim, um livro que eu super recomendo, é fantástico. Então vamos lá, ele ainda fala aqui, ó. É um livro clássico sobre a sabedoria da riqueza, com mais de 2 milhões de exemplares vendidos. Então é um livro aí que realmente vale a pena e a gente vai começar aqui, né, falando sobre o autor desse livro, George Clason. Ele nasceu em Louisiana em 1874. O interessante desse livro é que assim, esse cidadão, ele começou a estudar e começou a pesquisar, né? E teve um conjunto, né, algumas pessoas que foram pesquisar, né, fazer escavações na antiga Babilônia, que hoje é a região do Iraque, e aí eles descobriram um sítio arqueológico, e aí tinha muitos artefatos, muitos manuscritos dessa época, de 6.000 anos atrás. E como que era feito isso? Era feito em tábuas de argilas. Então foi assim, foi uma novidade assim fenomenal, foi um achado fantástico, né? Foi por volta de 1920, na década de 1920, 1930 que foram encontrados. E aí eles levaram para fazer realmente a tradução, né, desses manuscritos. E aí foi o mais incrível que eles contavam nessas escritas uma história. E que história era essa? A história do homem que se tornou o homem mais rico da Babilônia. Então, assim, ele pegou todo esse conjunto de informações e fez nesse livro. Então, assim, é realmente uma história fenomenal. Então, vamos relatar aqui para vocês uma história bem legal, ou seja, esse livro, na verdade, ele tem várias histórias, mas a história principal desse livro nós vamos contar aqui. E aí ele diz como que esse cidadão, né, o Arcade, como se tornou o homem mais rico da Babilônia na época, né? Então, é bem legal, acompanha aí que você vai se impressionar com essa narrativa, bem legal. Então vamos lá. Então ele fala aqui, ó. Este livro lida com o sucesso de cada um de nós. Sucesso quer dizer realizações como resultado de nossos próprios esforços e aptidões. Uma preparação adequada é a chave para o sucesso. É bem legal porque aí já começa a falar o que é um sucesso, o que ele significa, né? Qual é a resolução do sucesso. Então é bem legal, que assim, tem um olhar bem legal, que eu gosto bastante, né? E aí ele fala aqui também sobre o dinheiro, né? E olha o que ele diz: o dinheiro é o meio pelo qual se avalia o sucesso terreno. O dinheiro torna possível o gozo das melhores coisas que a terra pode oferecer. O dinheiro é abundante para aqueles que compreendem as leis simples que governam sua aquisição. O dinheiro é hoje governado pelas mesmas leis que o controlavam quando, há 6.000 anos, homens prósperos enchiam as ruas da Babilônia. Como eu falei, então esse livro foi baseado essas escritas que foram encontradas há 6.000 anos atrás. Então, como que esses cidadãos, né, enriqueceram? Que caminho eles fizeram? Né? Então, assim, é bem legal, porque ele conta que tudo o que aconteceu naquela época, ou seja, o que eles fizeram naquela época, se aplica até o dia de hoje. Então, umas histórias assim, bem comoventes. Então vamos lá. Banzir, o fabricante de carruagens da Babilônia, achava-se completamente desanimado. Sentado na mureta que cercava sua propriedade, contemplava com tristeza
a habitação humilde e a oficina aberta onde se podia ver uma carruagem em fase de acabamento. O que acontece? Esse cidadão que ela acabou de ler aqui, era um cidadão que vivia nessa época, só que ele era realmente um pobre coitado, né? Não tinha condições financeiras. E ele lamentava-se, por que ele não conseguia, né? Por que tinha tanta discrepância entre uma pessoa tão rica e outras tão pobres? E ele era um deles, era uma das pessoas bem pobres. E ele tinha realmente esse desejo latente, né, de enriquecer, né? Então é bem legal a história. E o interessante aqui, esse cidadão, por ter esse desejo tão latente de enriquecer, ele procurou o caminho mais adequado, que foi o quê? Se influenciar com pessoas que também queriam ser ricas, que também queriam prosperidade. Então, assim, já fica uma dica, né? A importância da gente ter uma boa influência, né? Buscar realmente pessoas, né, do nosso ciclo de amizade que também estejam buscando prosperar, né? Se realmente acreditamos que também é o seu desejo. Então, assim, daí para frente ele começa a realmente entender, querer explorar como que eles podiam, que caminho eles podiam fazer para enriquecer. E com isso, junto com esse amigo dele, ele começou a buscar o que poderia ser feito para eles descobrir como ficar rico. E tiveram uma ideia, a brilhante ideia, de buscar realmente conhecer uma pessoa que na época era a pessoa mais rica da Babilônia, o que ele fez para se tornar a pessoa mais rica. E aí começa a história brilhante, né? Então a história começa assim, ele vai contar, esse Arquede vai contar a história que ele fez, com o caminho que ele fez, que ele ficou rico. Então assim, acompanha com nós. Então ele ensinou o caminho para eles que eles pudessem também descobrir, né? Na verdade ele já tinha descoberto, igual aquela roda já existia, já existia, né? Para que reinventar, né? Não era para reinventar, era realmente seguir os passos que ele seguiu, foi isso que eles fizeram. Então ele falou aqui, ó, vamos procurar Arquede e perguntar-lhe como também nós podemos adquirir uma renda para nós mesmos. Vamos hoje mesmo à procura de Arquede. Insistiu Banzer. Busquemos igualmente outros amigos de infância que não tiveram maior sucesso que nós mesmos, para que compartilhe conosco as mesmas lições. Percebe a influência? Ou seja, o cara tinha um desejo tão grande de enriquecer que já foram buscar os amigos da época da infância dele que também tinham desejo de enriquecer. Ou seja, a ideia veio, opa, vamos lá, vamos sim buscar o que esse cara fez. E realmente foram atrás desse Arquede e é bem legal. E agora a seguir, nós vamos contar a história, né? Ele começa a relatar a história, que caminho esse Arquede fez que tornou ele mais rico, ou seja, o homem mais rico da Babilônia. É bem bacana. Então vamos lá. Era uma vez, na antiga Babilônia, um homem muito rico chamado Arquede, conhecido em toda parte devido a uma imensa riqueza. Tornara-se igualmente famoso pela liberalidade. Mostrava-se generoso com os mais necessitados e com a família, sendo um homem pródigo em suas próprias despesas. Entretanto, a cada dia sua riqueza crescia mais rapidamente do que podia gastá-la. Certa vez, alguns amigos da juventude foram até ele, dizendo-lhe: Você, Arquede, é mais venturoso do que nós. Você se tornou o homem mais rico de toda a Babilônia, enquanto nós lutamos para sobreviver. Então, e esses caras que ele está relatando aí, foi esses amigos realmente que se juntaram e foram até ele para fazer essas perguntas, né, para entender. E aí ele vai assim, relatar em detalhes qual foi o caminho, onde ele trabalhou, é bem bacana. E aí a gente vai estar falando algumas partes aqui, porque senão vai ficar muito longo, né? Mas vale a pena vocês adquirirem esse livro. Inclusive eu vou deixar, né, no final, eu vou deixar na descrição o link para vocês terem maiores informações. E ele fala aqui: a riqueza é um poder. Com a riqueza, muitas coisas se tornam possíveis. Já começa dando uma agulhada aí. Você realmente, ou seja, se você quer, né, existe um caminho aí, existe uma metodologia, né, e vai passar aí realmente um passo a passo. Como me disseram vocês com tanta franqueza, de poderes superiores ou talentos especiais, decidi que, se realmente quisesse conseguir tudo o que desejava, precisaria basicamente de tempo e estudo. Todos os homens têm tempo em abundância.
Cada um de vocês vem deixando escapar tempo suficiente para tornar-se rico. O que ele quer dizer é que é o seguinte, até então aquela data, né, ou seja, eles não tinham feito riqueza porque eles não sabiam como, não era porque não tinham tempo, ou seja, o que ele disse aqui é que todos nós temos o mesmo tempo, o mesmo período. Então o que acontece com algumas pessoas, essas pessoas que tornaram-se prósperas, é que elas entenderam como usar o tempo deles de uma forma com mais inteligência. Isso é bem interessante e nos deixa assim um alerta aí, né? O que nós estamos fazendo no nosso tempo? Então é bem fazer uma reflexão aí, bastante profundidade, é legal. Aí ele falou aqui, ó, empreguei-me como escriba na sala de registros e todos os dias trabalhei horas sem conta sobre as tabuinhas de argila. O que ele quer dizer aqui é que nesse primeiro emprego dele, né, onde ele está falando aqui, é como se fosse nos dias de hoje, um cartório de notas, né? Ou seja, onde se registra, né, as escrituras dos imóveis e tal. E aí começou a aparecer realmente as oportunidades, ou seja, ele começou a construir em cima disso e bem bacana. No caso dele foi na tabuinhas de argila, né? Na época era bem assim, né? Na época não tinha, né? 6 mil anos atrás, né? Vamos imaginar que como que era feito, né, esses registros. E para você saber, era feito sim. Os documentos, né, os registros dos imóveis, das terras, dos gado, enfim, tudo que eles tinham era registrado em cartório, como se fosse um cartório, e sim, eram nas tábuas de argila, como se fosse um certificado de propriedade. E um dia Algamish, o homem que empresta dinheiro, veio até a administração da cidade e solicitou uma cópia da nona lei, dizendo-me: preciso disso em 2 dias. Se me entregar as cópias no prazo, pode contar com 2 moedas de cobre pelo serviço. É bacana que esse Algamish que ele fala aqui foi a pessoa que ensinou ele a ficar rico. Então preste atenção para você não se perder na leitura aqui da resenha. Trabalhei arduamente, mas o texto da lei era muito comprido, e quando Algamish voltou, eu ainda não tinha terminado a transcrição. Ele ficou uma fera e teria me dado uma boa surra se eu fosse seu escravo. Sabendo, porém, que não lhe era permitido agredir-me no prédio da administração, não senti qualquer medo e disse-lhe: Algamish, você é um homem realmente rico. Diga-me como posso também tornar-me rico e prometo-lhe que passarei a noite em claro entalhando as tabuinhas. Assim que o sol nascer, estarão prontas. Ele sorriu e respondeu-me: você é um belo tratante, mas vamos considerar isso uma transação. Olha que legal, né? Ele já deu uma cutucada no cara aqui, falou assim, eu preciso me tirar desse cara a informação que eu preciso, que era como enriquecer. E aí ele teve realmente esse combinado com ele e foi assim maravilhoso. Ele passou a noite realmente trabalhando. Então vou continuar aqui. Gravei durante toda a noite, embora minhas costas doessem e o cheiro de óleo queimado do candeeiro fizesse minha cabeça latejar a ponto de deixar meus olhos em frangalhos. Mas quando ele voltou em plena alvorada, as tabuinhas estavam prontas. Olha que bom. Agora disse-lhe: cumpra sua promessa. Trato é trato, afinal, né? Você fez a sua parte em nossa transação, meu filho. Disse-me ele com benevolência, e estou pronto para fazer a minha. Vou lhe falar das coisas que deseja saber, porque estou envelhecendo, chegando à idade em que já não se consegue segurar a língua. Bacana. E quando a juventude busca o conselho dos mais velhos, ela recebe a sabedoria dos anos. Muito frequentemente, porém, a juventude pensa que o idoso detém apenas a experiência dos dias que se foram e por isso não o aproveita. Lembre-se que o sol que brilha hoje é o sol que brilhou quando seu pai nasceu e que continuará brilhando quando seu último neto tiver passado para o mundo dos mortos. Pra você ver, né? O que ele quer dizer aqui que realmente, ou seja, não tem uma desculpa. O sol que brilha para o rico
também brilha para a pessoa pobre. Só precisa você entender, né, o conceito, entender que existe ali um caminho a ser feito. Se você entender o caminho e parar realmente, né, de se sentir vítima e achar que eu não posso, não é para mim, não tive sorte. Então, o que ele vai ensinar aqui é realmente um passo a passo, né, que esse cidadão vai ensinar para ele, foi um passo a passo. E se ele fizer como ele fez, ele sim se tornou o homem mais rico da Babilônia. E é bem bacana. Achei o caminho para a riqueza quando decidi que conservaria comigo uma parte de tudo que ganhasse, e assim fará você. Se guardasse para si mesmo 1/10 de tudo que ganha, quanto teria dentro de 10 anos? Então, isso aí já foi ele indicando, né? A gente está fazendo só um resumo, porque a história é muito extensa. Então, se a gente for ler o passo a passo, o vídeo vai ficar aqui de várias horas. Então, o que acontece aqui é que ele fez o seguinte: ensinou para ele quais são os primeiros princípios. Então, ele ensinou que ele tirasse 1/10 de tudo que ele ganhasse e guardasse. Feito isso, depois de um período, ele voltaria para fazer realmente uma conversa com ele e ver que caminho ele já teria percorrido, né? E aí, vamos continuar para a gente entender melhor. No mínimo 1/10, mesmo nas ocasiões em que tiver recebido pouco dinheiro. A riqueza, como uma árvore, cresce a partir de uma simples semente. Tu pegou as suas tabuinhas e foi embora. Pensei muito a respeito do que ele me dissera, e suas palavras me pareceram razoáveis. Assim decidi fazer a experiência. Sempre que recebia um pagamento, tirava e guardava uma em cada 10 moedas de cobre. A importância, né, gente, que a maioria das pessoas, a maioria dos seres humanos, né, a gente pode se englobar nisso, é que nós aprendemos algo e muito pouco a gente aplica. Então, assim, percebe o que ele fez? No momento que ele pegou aquelas informações, ele foi preciso colocar em prática. Então, imediatamente ele já foi colocar em prática e tudo que ele ganhava. Realmente ele tirava o 10% para guardar, que era para fazer realmente o que o Senhor tinha indicado a ele. Porque a intenção dele era enriquecer. Então ele estava dando os passos, né, as dicas, e para o outro enriquecer tem que seguir os passos. Então era isso que ele estava fazendo. Então 12 meses se tinham passado quando o algamijo voltou a me procurar, dizendo-me: e então, meu filho, pagou a si mesmo não menos de 1/10 sobre tudo quanto ganhou no ano passado? Respondi todo orgulhoso: sem dúvida, mestre, foi exatamente o que eu fiz. Ele falou: ótimo, comentou, abrindo um largo sorriso para mim. E o que fez com essa reserva? E aí que começa realmente a história a criar até arrepio, né? Porque realmente assim, ele começou a fazer coisas aqui que não estava muito alinhado, e o senhorzinho realmente deu uma chamada nele aí para realmente colocar ele na linha. E ele, com muita sabedoria, foi muito humilde, né? E absorveu aquelas chamadas de atenções ali que ele teve e refez as estratégias que ele foi assim indicando, né? E que interessante é que de tempos em tempos esse cidadão voltava, anos ele voltava. E aí, o que você tem feito, né? E aí ele foi legal, porque como ele era humilde, ele foi se ajustando, né? Foi realmente absorvendo aquelas informações e fazendo ali uma nova manobra, bem legal. Fazendo os novos alinhamentos. Aí ele falou que, bem, os loucos precisam mesmo aprender, rosnou ele. Mas por que confiar nos conhecimentos de um oleiro sobre joias? Você procuraria o padeiro para colher informações sobre as estrelas? Vamos explicar para você aqui. Como eu te disse, né? Ou seja, a gente está fazendo aqui só um resumo. O que ele fez com esse rendimento que ele teve? Ele emprestou a um cidadão que trabalhava com bagila, e aí o que acontece? Acreditando ele que ele ia fazer esse dinheiro, que ele ia comprar joias, e essas joias seriam vendidas, né, para depois dividir o lucro. E ele foi na hora que ele falou, olha, você está fazendo tudo errado, né? Como é que você vai confiar numa pessoa que não é a praia dele, ou seja, não é o ofício dele? Ele não sabe como enriquecer, ele sabe como fazer, mexer com argila. E aí ele dá realmente toma um chapéu ali, ele toma um prejuízo, perdeu tudo aquela reserva que ele fez
durante esse ano, mas ficou mais importante, ficou o aprendizado. Isso é mais importante, né? Ficou muito interessante essa lição para ele. E aconteceu realmente como ele tinha previsto, pois os fenícios são salafrários e venderam aos Mur pedaços de vidro sem valor. Olha que interessante, né? Que pareciam pedras preciosas. Então ele foi enganado. Foi enganado, né? Ou seja, o acordo que ele tinha feito com essa pessoa é que eles iam comprar joia e venderia e dividir o lucro. O que aconteceu? O cara comprou vidro e trouxe para ele como se fosse joia e aí realmente não tinha nenhum valor e ele tomou todo um prejuízo aí, toda a reserva deles. E aí ele teve o aprendizado, aí se passaram novamente mais uma vez 12 meses depois, veio de novo Algamish, apareceu na sala dos escribas e dirigiu-se a mim. Que progressos andou fazendo desde a última vez que nos vimos? Então, mais uma vez, ele cometeu erros, ou seja, para você ver, nem sempre, mesmo sendo corrigido, ele cometeu erros. Qual foi o erro que ele cometeu? Dessa vez, ele não mais deu dinheiro para as pessoas erradas. Ele fez o quê? Ele começou a trabalhar, né, fazer o dinheiro render para ele, começou a investir e o dinheiro começou a render para ele. Só que o erro dele, que até então para ele não estava errado, mas para o Algamish falou assim, você está errado. Qual foi o erro dele? Ele começou a investir e os investimentos, ou seja, o retorno do investimento, os lucros, ele começou a gastar. Foi outra de novo, mais uma chamada, ou seja, teve mais uma correção. E é bem interessante que ele absorve essas correções. É interessante. Ele acabou gastando porque ao invés de ele estar investindo os lucros, ele acabou fazendo festinha, gastando com coisas assim que não era o momento. Não era o momento. Você não podia, né? Porque ele explica mais para frente. Você não pode, né? Ou seja, pegar os frutos do seu fruto e gastá-lo. Você tem que fazer ele gerar-se mais. Com certeza é o caminho da prosperidade. Então depois que ele contou, né, que gastou os lucros com festinhas e tudo mais, aí Algamish não disfarçou o riso. Você está comendo os filhos de suas economias. Como pode esperar que trabalhem para você? E aí, né, de novo, ele saiu, né, ele vinha fazer essa visita e depois saía. E depois se passaram 2 anos, né, ou seja, ele teve agora mais 2 anos para ajustar ali os conselhos que foram dados para ele. E agora parece que ele vai entrar na linha do sucesso. Depois de ele ter visto da última vez, ele ter gastado, né, o lucro, né, com as festinhas. Então se passaram 2 anos, então durante esses 2 anos ele voltou a vê-lo. Aí ele falou assim, até que reapareceu o rosto sulcado pelas rugas, os olhos visivelmente cansados, pois ele se achava então numa idade bastante avançada. Disse-me Arquede, conseguiu afinal obter a riqueza com que sonhava tanto? E com isso, ele começou agora, né, já estava aí ajustando a mira dele de uma forma agora, depois de tantas correções, agora sim, ele estava ajustado para a prosperidade. E aí ele falou aqui, estou me tornando muito velho. Meus filhos só pensam em gastar e não dão a menor importância aos ganhos. Meus negócios são grandes e até grandes demais para que eu possa cuidar de tudo. Se você concordar em ir para Nippur, a fim de tomar contas das terras que possuo na região, torná-lo-ei o meu sócio. Olha que interessante. Agora ele entendendo, né, ou seja, ele entendeu, o senhorzinho, né, o Algamish, ele entendeu que realmente o Arquede já tinha passado pelo processo de aprendizado. Então, olha que interessante. As pessoas falam, inclusive os amigos dele lá na frente falam, você é um homem sortudo, você teve muita sorte, você teve o apoio desse cidadão aí que foi o mais rico, ele era um cara muito rico. Então, você percebe? Não é na verdade, ele criou a oportunidade. Quando esse Algamish entendeu que esse Arquede já estava pronto, maduro, já tinha estrutura para realmente cuidar dos negócios dele, o convidou para ser o seu sócio. Olha que oportunidade, né? Então, a oportunidade, as pessoas confundem. Eu não tenho sorte, eu não sou bem sucedido por causa de que eu sou um cara azarado. E, na verdade, você precisa de oportunidade. E a oportunidade você constrói. Esse aqui é um exemplo muito claro, que ele construiu a oportunidade dele.
e foi realmente convidado para realmente cuidar das terras e dos bens desse cara que era muito rico. E além de ele ter sido tornado sócio dele, ele também colocou ele para participar do testamento. Olha que bacana. Olha que sorte, né? Nada de sorte. Ainda bem que ele seguiu os passos dele. Ó. Olha como é bom você seguir os passos, né, daquilo que você quer. Nesse caso aqui, ele queria saber como enriquecer igual ele era rico. Então, estava dando certo. E aí, olha, ele teve tanta credibilidade que teve o apoio dele. O que poderia nos aconselhar para que também nós nos tornemos ricos? Perguntou um outro amigo. Os anos passaram, não somos mais jovens e não guardamos nada. Aí ele disse, aconselho-os a fazer uso da sabedoria de Algamish e dizer a si mesmos, uma parte de tudo que eu ganhar pertence a mim, que era para guardar. Digam isso pela manhã, assim que acordarem, à tarde e à noite, em todas as horas do dia. Digam isso a si mesmos, até que as palavras se transformem em letras de fogo gravadas no céu. Esse conselho ele deu para aqueles amigos do começo do livro. Ele lembra que ele foi atrás de informações como que eles podiam prosperar. Então esse conselho foi o Arcade deu para ele. Então segue esses conselhos, pague-se a você mesmo primeiro, independente de quanto você ganha. Que eles relatam aqui que eles ganhavam um pouco, que eles ganhavam não dava nem para pagar as contas deles. Ele falou, independente, você precisa então fazer uma redução, ou reduz o que você consome, ou você ganha mais. Então assim, ele deixa bem claro aqui nos relatos aqui para frente, mas resumindo é isso, ou seja, ele ensinou realmente, você precisa reduzir os seus custos e você também precisa aumentar os seus ganhos. E como fazer isso? Você precisa de mais conhecimento, você precisa buscar informações para enriquecer os seus conhecimentos e assim você vai ser melhor remunerado. E aí ele fala aqui, ó. Aprendam, portanto, a fazer com que seu tesouro trabalhe para vocês. Tornem-se seu escravo. Faça filhos dele e os filhos dos filhos deles trabalharem para vocês. Então ele entendeu muito bem que ele tinha que fazer o dinheiro render e quando ele rendesse, os lucros não era para gastar, é para fazer eles renderem cada vez mais. É assim que os ricos, né? Olha isso, antigamente, esse livro aqui... 6.000 anos atrás, gente. É impressionante, né? Então, resumindo, é isso. Ou seja, você faz o dinheiro trabalhar para você e os frutos, ou seja, a rentabilidade desse dinheiro que você investiu, você reaplica e depois reaplica e com isso vai gerando assim, uma bola de neve. Só que aí a bola de neve é a seu favor. Ou seja, você vai começar a realmente ver a sua prosperidade, né? Ver a sua riqueza, os seus bens cada vez crescendo. E aí isso com certeza vira uma bola de neve e você vai só enriquecendo cada dia mais. E aí, interessante que assim, resumindo a história, é basicamente isso, ou seja, ele ensinou ao Arcade como enriquecer, agora ele tendo todas as informações em mãos, né? Ou seja, o Algamish, ele realmente faleceu, toda a família dele faleceu, e ele herdou realmente toda a riqueza do Algamish, ficou mais rico da Babilônia. Nessa história, é isso que ele quer dizer. Como que ele se tornou o homem mais rico da Babilônia? Foi resumindo a isso, ou seja, depois que esse Algamish morreu, ele herdou tudo que ele tinha, juntamente com o que ele já tinha construído, ficou assim, multimilionário, né? Eles não falam de valores aqui, mas na época era o homem mais rico, né? Se tornou o homem mais rico da Babilônia. E isso ficou assim, foi uma notícia assim, bombástica, inclusive na época, o rei da época ficou sabendo dessa informação, e sabendo disso, o convidou para falar com ele que caminho, ou seja, o que ele fez, que caminho que esse cara fez. Ele se tornou referência. Ficou uma referência, que caminho ele fez. Né? E com isso, ele foi convidado, e com toda a honra do rei ali, aquela festa toda. E com isso, o rei propôs a ele que ele ensinasse as pessoas, né, do seu reinado ali. E com isso, realmente, ele foi. O rei preparou uma sala para ele, né, e ele foi ensinar. Reuniu um grupo de amigos do rei ali, das pessoas mais próximas do rei, e foi ensinar que caminho, né, ou seja, como enriquecer. E aí relata a história bem bacana do resto do livro aí, que é uma história bem longa também, mas a história do Arcade é essa, né, e realmente é bem interessante. Se você realmente gostou dessa história, se você quer
realmente mais informações. Esse é um excelente livro, um livro que vai deixar assim muito conhecimento para você. E ele ainda comentou aqui assim, ó, que foi o rei que perguntou para ele, né, pediu todas as dicas e tal, aí ele falou assim, olha, eu comecei minha fortuna de um modo bastante humilde. Não tinha maior vantagem do que aquela de que todos vocês e qualquer outro cidadão da Babilônia dispõem. Então, o que ele quis dizer? Que é para quem quer. Né? Não importa, né, o grau de conhecimento, o grau de... se você tem condições ou não. Ele quis dizer, a primeira coisa que você tem que ter, humildade. Você tem que buscar aquele, porque quando você vai buscar essas informações, esses conhecimentos, às vezes a gente até sabe alguma coisa, mas se a gente fala, isso daí eu já sei, isso daí eu já fiz. Então, você acaba impedindo de você atingir aquilo que você quer. Então, fica aí essa dica, esse aprendizado, né, pra gente começar tudo na humildade. E o final dessa história, o rei ensinou pediu para que ele ensinasse, né, o caminho da riqueza, né? Mas para não ficar realmente, né, esse é um vídeo muito longo, nós fizemos aqui um outro vídeo que a gente fala esses 7 passos, né, as 7 lições, né, que ele deu para ele. Ele deu 7 soluções para enriquecer. A gente fizemos um outro vídeo aí. Eu vou deixar o card aqui para vocês conferirem. Pra vocês conferirem, que é bem legal também. Mas para não ficar um vídeo longo, a gente resolveu fazer isso. Então esse livro aqui, ele vale a pena. A gente vai deixar aqui, né, o link na descrição para vocês terem mais informações. E aí olha aqui, ó, O Homem Mais Rico da Babilônia é um clássico sobre como multiplicar a riqueza e solucionar problemas financeiros. Então fica aí a dica. Esperamos aí que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários, né, o que você achou, porque a gente gosta de ficar sabendo, né, o que vocês acharam aqui da nossa conversa. Ou se tiver alguma dúvida, alguma coisa, a gente está aqui. E compartilhem. E se você já leu esse livro, né, e tem outra história que você achou legal aí, deixa aqui abaixo aí qual foi o aprendizado que você teve, né, que realmente a gente vai ter o maior prazer de ler todos os comentários. Isso mesmo. E nos vemos agora no nosso próximo vídeo. É isso aí, nos vemos lá.